presença aí de todos, também do Marcelo Paladino, que aceitou o convite. Ele, inicialmente, para quem viu nas redes sociais, tinha uma temática, né, uma outra temática de palestra, de apresentação. Aí, de última hora, teve que fazer umas alterações. Mas é um tema bem legal, bem interessante, a gente conversou um pouco antes, e eu acho que vocês vão gostar dessa apresentação, vai ser bem interessante. Gostaria de agradecer a presença dele, e bora fazer o último fechamento. Bom, gente, boa tarde, obrigado pela presença de vocês, obrigado à organização pelo convite, pelo privilégio de representar a AWS aqui, encerramento de um evento que foi tão bacana, me diverti muito durante o dia, conhecendo algumas pessoas que eu só conhecia online, outras que eu não conheci hoje. Acho que muito dessa parte de construção de comunidade em eventos é construir relacionamentos, construir networking, né? E conhecer pessoas novas e ampliar nosso leque de oportunidades e vocabulário e coisas que nós vamos fazer daqui para frente, tá? Eu acho que eu vou sem microfone. Tá legal a voz aqui? Tá legal assim? Posso falar um pouco mais alto, se for o caso. Esse microfone pega bem o pessoal da sala. Pessoal, meu nome é Marcelo Paladino, as pessoas, meus amigos, minhas amigas me chamam de Pala, então fique à vontade para me chamar de Pala. É como eu prefiro ser chamado também. Eu estou numa missão, todo lugar que eu possa escrever meu nome num crachá, eu escrevo Pala. Então, eu estou nessa missão, de fato, como eu prefiro também ser chamado. Eu sou Developer Advocate da AWS, eu trabalho no time Developer Experience da AWS. Nós tivemos uma palestra aqui sobre experiência de desenvolvimento de software, experiência de desenvolvedor, de desenvolvedoras. O meu time faz exatamente isso, tá? São desenvolvedores de software criando conteúdo para otimizar e maximizar a experiência dos desenvolvedores, das desenvolvedoras, usando a plataforma AWS, tá? Então, essa é uma parte do trabalho. Uma outra parte é a construção de comunidade, que me encaixa aqui hoje nesse evento. E uma outra parte é ouvir de vocês, enquanto clientes da AWS, enquanto pessoas que estão usando a AWS, como é que vocês têm usado a AWS e fazer a ponte disso para os times de serviço da AWS. Então, não precisa ser aqui nesse evento, mas está feito o contato, nós agora nos conhecemos pessoalmente. Se vocês estiverem usando alguma coisa da AWS, não está funcionando como vocês esperavam, ou vocês estão esbarrando em algum bug, ou o que quer que seja, tá? Você pode me chamar em qualquer uma das minhas redes sociais aqui, e a gente transforma isso num feedback para os times de serviço da AWS, tá? Funciona super bem, a gente tem feito isso bastante, especialmente em eventos, assim, eu tenho recebido muito feedback dos clientes, tá? Bom, numa outra vida eu empreendi, tive minha empresa, vou falar disso durante essa apresentação aqui, ocupei algumas posições nos últimos mais de 30 anos aí na indústria de desenvolvimento de software, um pouco mais de anos do que eu gostaria, mas é o que é, não tem como mudar isso. E numa outra vida mais passada ainda, eu gosto de falar isso, compartilhar. Eu compartilho sempre, mas especialmente quando eu estou num ambiente de universidade, assim, não sei se tem muitos estudantes aqui, tem estudantes? Beleza, eu gosto de compartilhar isso numa outra vida muito mais distante ainda. Eu estava estudando composição e regência, música clássica, tocava trombone de vara e tocava na orquestra sinfônica e na banda sinfônica jovem do estado de São Paulo. Então, às vezes você vê algum cara chegando aqui, representando uma empresa como a AWS, e parece que foi um plano todo certinho, desenhado ali com uma caligrafia perfeita. Cara, não foi. Totalmente torto. Eu ganhei uma bolsa para estudar o que na época se chamava processamento de dados, na década de 80, porque eu tocava. Então, porque eu tinha algum talento ali com música, eu ganhei uma bolsa e fui lá escolher processamento de dados sem nem saber fazer divisão na época. Então, a história é verdade, essa história. Eu não sabia fazer divisão mesmo. Eu tive que aprender para tirar nota, senão eu ia perder a bolsa. Bom, não me arrependo disso, deu tudo certo. Mas, como eu estou compartilhando aqui com vocês, foi longe de ser uma curva assim, ou um desenho super bem feito, de uma carreira planejada e tal. Longe disso, tá? Própria experiência na minha empresa também, deu tudo errado. Eu fiquei 8 anos lá tentando dar certo. A gente tinha uma empresa que fabricava um RP, e o principal erro meu lá, me apaixonei pelo problema, ou melhor, me apaixonei pela tecnologia e não queria saber muito do problema, sabe? Deu tudo errado, mas eu aprendi pra caramba no meio do caminho, e eu uso parte dessa experiência, até nessa sessão aqui hoje tem um pouco dessa experiência também, tá? E essa pessoa da foto ali, o da frente sou eu. Quem achou que o de trás era eu também? Todo mundo? Tá bom, alguém sabe quem é aquela pessoa ali atrás ou não? Não sou eu, spoiler. Tá? Não é o Marcelo Paladino, não é o Pala. Alguém sabe? Tá bom.
É o Marcos, o goleiro do Palmeiras, não, também não é. É o CTO da Amazon, Werner Vogels, mais conhecido como meu sósia aqui no Brasil. Cara, nós somos muito parecidos. Estava no evento em Las Vegas em 2023, no Reinvent, a conferência que a gente faz anualmente. Me para um sul-coreano, assim, eu sei que é sul-coreano, porque depois nós conversamos, né? E me para com uma câmera gigante e fala, cara, você mudou a minha vida, é muito importante para mim, sabe aquele paper que você escreveu? E eu fui olhando, eu falei, cadê alguém do meu time? Eu tinha acabado de entrar na AWS, né? Minto, eu tinha acabado de entrar na AWS, era o primeiro ano. E aí eu falei, não, tem alguém do meu time querendo me trollar. Mas aí eu fui percebendo que à medida que ele falava comigo, o lábio dele tremia. Sabe quando você está muito nervoso de falar com alguém? O lábio dele tremia. E eu falava, pô, eu vou magoar muito essa pessoa. E eu lembro que eu disse para ele bem devagarinho assim, falei, cara, eu não sei como te falar isso, mas eu não sou o Dr. Werner Vogels. Você não é o Dr. Werner Vogels? Cara, eu não sou, desculpa, mas vamos tirar uma foto aqui e tal. A gente tirou a foto, ele postou sobre isso, foi super divertido, e eu fiz questão de levar ele para contar essa história para o meu time, porque ninguém ia acreditar em mim se eu contasse essa história depois. Então contou para o meu gerente na época e para todo o meu time, cara, a gente riu muito, ele postou depois, super, super engraçado. Eu conto essa história para a gente quebrar o gelo aqui, para me apresentar para vocês, e para apresentar o Dr. Werner Vogels também. Mais para frente dessa apresentação eu vou mostrar o blog dele, ele ainda bloga. CTO da Amazon por tantos anos. Se você não conhece, prazer, Dr. Werner Vogels. Você vai assistir algumas das melhores sessões sobre arquitetura de software e desenvolvimento de software distribuído, se você pegar qualquer coisa dele no YouTube. Tem um ótimo gosto para isso, e eu vou compartilhar o blog dele mais para frente nessa apresentação aqui, tá? Ok. Assim que eu entrei na AWS, me colocaram, a gente estava desenvolvendo uma onda lá de artigos voltados para DevOps. E aí me colocaram para escrever um artigo e falaram, Pala, quais foram as práticas durante toda a sua carreira que mais deram confiança para o seu time ou para você? Quando é que você sentiu mais medo de colocar alguma coisa em produção? Quais foram essas práticas? E criei um artigo compartilhando isso. Foi uma das primeiras coisas que eu criei quando eu entrei na AWS. Tá aqui o blog post, eu li de novo para fazer essa apresentação para vocês. Ele envelheceu bem, tá? Mas fiquem à vontade para me criticar e dar feedback depois, que é super, super válido isso aqui. E aí, obviamente, eu tenho um background de muito tempo desenvolvendo software, muito técnico, eu comecei a falar ali sobre automação, sobre medição, então eu peguei os eixos de automação e medição e comecei a listar algumas práticas que se enquadravam ali. E cheguei no final do artigo, eu falei, cara, está faltando alguma coisa aqui. Eu comecei a pensar profundamente, mesmo, o que mais me deu medo quando eu fui colocar alguma coisa em produção. E aí foi quando eu cunhei essa frase aqui, que é o título dessa apresentação. O que dava mais medo para eu colocar alguma coisa em produção é quando eu ia colocar alguma coisa em produção que dependia de uma única pessoa para resolver um problema se desse um problema. Todo mundo aqui já deve ter passado por alguma ocasião assim. Se você não passou por esse lado da moeda, você já passou pelo outro lado, quando você era essa pessoa. Nenhum dos dois lados é bom. Nenhum dos dois lados. E se você pegar tudo que nós aprendemos aqui durante o dia e colocar sob essa perspectiva, se você tem uma organização que um evento de deploy vira um evento que depende de uma pessoa para ser bem sucedido, todo o resto fracassa. Não importa o que você faça. Todo o resto fracassa. A organização está fracassando. Com as pessoas e com aquela pessoa em particular que virou o herói ou a heroína. Que, em geral, eu já fui essa pessoa, eu já fui o herói, e já tive do outro lado também, dependendo de um herói ou de uma heroína. Nenhuma das duas ocasiões ali são boas, e nenhuma delas tem a ver com a pessoa na maior parte das vezes. Tá? Eu lembro uma ocasião que o dono da empresa, não posso falar o nome da empresa, naturalmente, né? Eu tenho algum apreço pelo meu trabalho, quero mantê-lo, mas assim, o dono da empresa me chamou 9 horas da noite para ligar um computador específico para ver um código de uma pessoa específica. Ó, você olha, mas toma bastante cuidado para não mexer nada na configuração das IDEs ali, porque ele vai perceber se você mexer. Eu falo, não, eu não vou fazer isso, eu não posso fazer isso. Fala, mas quando foi isso? Foi na década de 80, foi na década de 90? Não, foi um pouco mais para cá.
E aí, se você pensar em retrospectiva sobre o seu trabalho, como você vem fazendo, você vai ver que tem algumas ocasiões como essa, assim, no dia a dia, que corrompem toda a cultura de DevOps, corrompem todas essas práticas de colaboração e compartilhamento de ideias que a gente tanto defende na cultura DevOps. Então, assim, não é nada novo isso é super antigo. Certo? A gente não está falando disso agora, a gente está falando disso desde 2008. E por que diabos isso é tão difícil ainda? E a gente está falando de pessoas. Não está falando de ferramentas, e por isso que eu gosto tanto dessa apresentação, mesmo representando a AWS, eu vou falar de nenhum serviço AWS aqui, nessa apresentação. Porque isso é difícil pra caramba. Lidar com pessoas é a parte mais difícil do processo. Tá? Tem uma história que foi me contada por um Principal Advisor da AWS, Alexandre Nart. Eu posso falar isso aqui? Ele me falou, é uma história que ele já falou, inclusive publicamente no Summit, então não tem nada aqui que eu vou falar que seja super confidencial. Uma história pessoal dele. Ele entrou na AWS, 4 dias de AWS, ele pegou a carta dos stakeholders daquele ano. Da Amazon, né? Então, a gente escreve uma carta todo ano para os stakeholders, desde 1997. E a gente publica a carta original também. Todo ano. A gente publica a original e publica uma nova para os stakeholders. E ele pegou a carta daquele ano e ele falou, bom, essa carta não termina, ela não começa pelos clientes, ela termina pelos clientes. Para a empresa que se diz a empresa mais centrada nos clientes do mundo, isso parece estranho. Aí ele falou, tá bom, eu vou falar sobre isso, porque eu acho que isso está errado. Ele tinha 4 dias numa empresa que na época tinha 800 mil funcionários. Ele foi, achou o Jeff Bezos no nosso software lá, onde você pode procurar as pessoas, achou a secretária executiva do Jeff Bezos e mandou uma mensagem para ele explicando do porquê que ele achava que estava errado. E ele me contando essa história, ele fala, Paula, eu fiquei morrendo de medo. Porque, assim, se alguém viesse falar para mim, me dar uma bronca, eu ia dar de louco, eu ia falar que não sabia, que não podia, mas, bom, segundo tudo que eu conheço da cultura da Amazon, eu entendi que aquilo era o certo a fazer, eu entendi que eu tinha que compartilhar aquele erro. Bom, para surpresa dele, 2 dias depois ele recebeu uma mensagem da pessoa que era responsável pela carta, dos stakeholders, primeiro, admitindo o problema. Ó, você está certo, de fato essa carta deveria começar pelos clientes. Nós tentamos, não deu certo e por isso ela ficou desse jeito. Obrigado pelo seu feedback e a gente vai fazer melhor no ano que vem. O que eu gosto de falar dessa história? DevOps, fala. A gente está no evento de DevOps. Porque a gente está falando de colaboração e a gente está falando sobre como ouvir uma crítica sem pensar só no criticismo. Essa é a parte mais difícil na nossa profissão. Tem muito ego envolvido, em geral em todas as profissões, mas a nossa profissão em particular tem muito ego envolvido. Então, quando você fala que você vai colocar as pessoas para colaborar, fazer alguma atividade juntos, parte já do princípio que vai ser difícil pra caramba, porque você vai ter que lidar com esses muros invisíveis que são criados por silos dentro das organizações, por mais que a gente esteja aplicando práticas DevOps, que deveriam quebrar e criar pontes invisíveis. Mas existem esses muros invisíveis que às vezes está aqui nosso. Nós temos essa dificuldade, enquanto espécie. É difícil receber uma crítica e olhar do lado positivo e transformar isso em algo construtivo. É difícil, pra caramba. Tá? Então, como é que a gente mitiga isso? Agora, pensando do ponto de vista das organizações, nós temos que dar chance para essas pessoas crescerem enquanto pessoas que vão colaborar juntas. As organizações são responsáveis por criar essas oportunidades para que a gente colabore. Tá? E por que isso é importante? Porque se cada evento de deploy que a gente for fazer virar um evento que depende de uma pessoa, isso vai impactar diretamente na inovação, vai impactar diretamente na velocidade com que a gente consegue inovar. E se essa pessoa sai? Já aconteceu isso com vocês? Aquela pessoa que sabia de tudo, virou um caos depois, o time começou a andar muito mais lento, foi ou não foi? Estou vendo algumas pessoas balançando a cabeça, eu já passei por isso, eu já fui essa pessoa, inclusive. A pessoa que saiu. Tá? Na Amazon, a gente lança alguma coisa a cada 11 segundos. Alguma coisa. Tá? Pode ser uma correção numa feature pequena, pode ser algo... Se a gente for olhar só para as coisas mais significativas, dá um lançamento a cada 1 hora. O que já é muito. Imagina se a cultura não suportar isso, não suportar essa velocidade. E por que velocidade é importante? Nós estamos aqui, nós passamos o dia inteiro ouvindo falar de DevOps. Por que velocidade é importante? Por que as empresas querem andar tão rápido?
Porque todo o resto é copiável. Não importa o que você faça, não importa. Todos vocês aqui, vocês estão nessa, não importa o que vocês fazem na empresa de vocês. Alguém é capaz de copiar aquilo. O que as pessoas não são capazes de copiar é a velocidade que a gente imprime, é a cultura que a gente imprime para entregar as coisas no ritmo que a gente imprime naquela organização em particular. E é por isso que velocidade é importante. E é por isso que a cultura tem que suportar a velocidade, a cultura e a organização. Então, quando a gente olha, se a gente pensa em inovação como uma fórmula, não importa o quão a sua arquitetura é boa, não importa quais ferramentas você está usando, não importa o quão bons são os seus mecanismos, porque a cultura organizacional ali é exponencialmente mais importante, e é por isso, se a gente voltar lá em 2008, quando a gente fala de quebrar silos, é por isso que DevOps é tão importante e tão relevante. A gente está aqui no evento em sábado, em Campinas, um sábado chuvoso, tanta gente para falar desse tema. Quando a gente pensa no negócio, né? Então, obviamente, todo o aspecto técnico é importante, mas quando a gente pensa no negócio e no processo todo de inovação, cultura organizacional é super, super, super importante, exponencialmente mais importante, eu diria, tá? Ok. Então, nós estamos falando de gerenciamento de conhecimento, gestão de conhecimento. Como é que a gente mantém o conhecimento que a gente tem dentro da companhia, dentro da nossa organização, e dá oportunidade para essas pessoas que conhecem mais ensinarem as outras pessoas, de forma sistêmica. Como é que a gente cria isso dentro das organizações? Estou compartilhando aqui um livro que eu adoro sobre esse tema, faz todo sentido, não sei se alguém já teve a oportunidade de ler, mas se você se interessa por esse assunto e quer pensar nisso de forma mais sistêmica, esse livro vai te ajudar nisso, me ajudou bastante, inclusive entender o que eu fazia de errado na minha empresa. Que eu pensei que deu errado muitas vezes. Muitas vezes. Tá? 8 anos não são 8 dias, né? Então eu voltei muitas vezes lá. E esse livro me ajudou bastante. E quando você pensa no processo todo de passagem de conhecimento, então é normal que vai ter uma pessoa que sabe mais sobre um assunto, outra pessoa que sabe mais sobre outro assunto, outra pessoa que sabe... Isso é normal. É esperado. E esse é o conhecimento que a gente chama de conhecimento tácito. Está ali na ponta dos dedos daquela pessoa, ela sabe aquilo porque ela estudou mais, ela sabe aquilo porque ela gastou mais tempo quando ela estava sozinha na frente do computador, e ok. Como é que a organização, cria meios para que essa pessoa pegue esse conhecimento tácito, que está na cabeça dela e está na ponta dos dedos dela, e transforme isso em conhecimento explícito para a organização? Como é que a gente pega esse conhecimento explícito e transforma esse conhecimento explícito para que ele seja usado em outros contextos? E como é que, de fato, a gente internaliza esse conhecimento explícito? Então, é responsabilidade da organização, da cultura, da liderança, criar formas para que isso seja feito. E essa forma não é assim, olha só, você conhece muito sobre, sei lá, containers. Sua responsabilidade é passar para todo mundo, viu? É isso. Isso funciona pouco, é pouquíssimo efetivo. Você tem que criar meios de fazer isso. Cercar essas pessoas de oportunidades para girar esse círculo aqui de gestão de conhecimento. Fazer isso com intenção. Aposto que muitos de vocês já fazem isso. Isso tem pouco a ver com a escolha de ferramenta que você vai usar e tal. E, obviamente, tem pouquíssimo a ver com colocar uma wiki na sua empresa ou um software. Não importa. Isso aqui pode ser feito num editor de textos. Contanto que você transforme isso num sistema. Contanto que você faça isso sistemicamente, tá? E aí eu vou compartilhar com vocês algumas práticas. E aí agora entrando em formas de mitigar, claramente a gente identifica os problemas do heroísmo. Como é que a gente mitiga isso? Eu vou compartilhar algumas coisas que eu vi funcionando, algumas práticas que eu vi funcionando e vejo funcionando ainda, para mitigar esse heroísmo e deixar as pessoas ali criar, na verdade não é deixar livre, eu ia falar errado, na verdade é criar meios das pessoas, transformar esse conhecimento tácito em conhecimento explícito, sem que elas saibam necessariamente que elas estão fazendo isso. Tá? Mas elas vão fazer. Um deles é o quadrante da documentação aqui. Então, o quadrante de documentação, ele divide os documentos, que é uma coisa simples, todo mundo quer documentar. A gente reconhece que documentação é bom. Documentação é bom e difícil de manter. Acho que está todo mundo de acordo com isso, certo? Documentação é bom, difícil de manter e sempre está desatualizado.
Pronto, chegamos lá. Agora, documentação ela é útil para certos momentos. Então, se eu estou aprendendo, eu preciso de um tipo de documento. Se eu estou resolvendo um problema em produção e estou trabalhando, eu preciso de um outro tipo de documento. Se eu estou aprendendo e estou estudando sobre algo, eu preciso de um outro tipo de documento. Então, o que eu gosto do quadrante da documentação é que ele orienta a forma como os documentos devem ser criados e orienta a forma como esses documentos devem ser consumidos, ou podem ser consumidos. Recebi um alarme, estou de on-call. Recebi um alarme que eu nunca tratei na minha vida. Primeira vez que eu estou fazendo on-call. Bom, que tipo de documento eu preciso? Eu preciso de um tratado sobre aquele alarme ou eu preciso de um playbook? Eu preciso de um playbook. Se eu quiser saber mais, porque eu estou em produção e estou tendo um incidente em produção agora, então eu preciso mitigar isso agora. Precisa ser algo rápido que eu vou seguir. Depois do incidente tratado, eu vou querer me aprofundar sobre aquilo. Então, eu preciso de um documento onde eu não vou estar trabalhando, vou estar estudando e quero me aprofundar. Então, entra aqui os quadrantes aqui para guiar você, guiar o seu time, guiar essas pessoas que sabem mais a criar documentos que são acionáveis e são úteis. Porque não existe nada pior do que você criar um documento gigantesco que vai ser usado em todos os contextos. Não serve. Aqui já pegou aquele documento de 150 páginas, você está tratando um alarme e você abre um documento de 150 páginas. Não serve para nada. Aí você fala, não, Paula, agora tem Generative AI, a gente joga isso lá. Olha só, não vai dar certo. Não vai dar certo. Agora, esse tipo de organização aqui, eu preciso testar isso que eu estou falando, mas eu tenho a impressão que se você organiza dessa forma, até os modelos, dependendo da forma como você pedir para ele, vai saber que tipo de sugestão te dá, dado o formato daquele documento. Então, fala para ele, fala, olha, recebi um alarme aqui, então entrei lá no meu chat Ops, meu AI Ops. Desculpa. Mas é o que você sabe que vai ser chamado assim, né? Assim, eu só estou... Ok, olha só, estou recebendo um alarme aqui, é esse alarme. Bom, então ele vai vasculhar em todas as nossas documentações e vai pegar, vai sugerir o que é mais apropriado para aquele caso. Ele sabe que eu estou tratando um alarme, percebe? Então, até a organização disso vai potencializar o uso dessas ferramentas de geração nova agora, potencializadas por IA, tá? E aí, se a gente pega e olha isso sobre um ponto de vista mais claro, imagina que eu coloquei uma analogia aqui, como se você estivesse ensinando alguém a cozinhar, tá? Então, um tutorial é como se você estivesse ensinando uma criança a cozinhar. Imagina, alguém falou mais cedo aqui sobre onboarding, tempo de onboarding, né, de uma pessoa nova no time. Claramente, quando você está entrando no time, você precisa de mais tutoriais do que de explicações super, super profundas, sabe? Agora, se eu tenho um guia, eu já estou dando uma receita para a pessoa. Se eu tenho uma referência, eu estou dando um artigo. E se eu tenho uma explicação, eu estou dando um artigo sobre toda a história. Raramente a gente tem que chegar naquilo ali, na verdade, né? Uma explicação mais discursiva, mas em alguns casos de regra de negócio muito específicas, dependendo do mercado que você atua, eu já vi documentos, especialmente RFCs, que caem naquele cenário ali. Tá? Agora, uma RFC é muito pouco útil quando você está tratando um alarme que você precisa de mais um guia, precisa de mais um playbook. E essa é a ideia do quadrante da documentação, tá? Então, isso é uma forma de mitigar o heroísmo. Não parece, mas a gente está falando do mesmo tema ainda. Porque como é que você organiza isso? Você pega a pessoa que sabe mais e fala para ela, eu preciso que você pegue esse conhecimento que está na sua cabeça, que você sabe de cor, e transforme isso num guia para que o paladino consiga fazer isso sem depender de você. E ponto, isso é uma tarefa. Tem começo, meio e fim. E aí você dá uma tarefa super bem delimitada para essa pessoa. Né? Você dá uma organização. Olha só, Paulo, você conhece muito sobre CloudFormation. Então, você tem que explicar para as pessoas como criar os módulos, qual é a estrutura dos nossos módulos de CloudFormation aqui. Então, eu preciso que você faça uma explicação mais discursiva sobre isso, tá? Para a gente manter esse conhecimento aqui dentro. Então, essa é a sua tarefa nesse sprint, por exemplo. E ok. Então, você organiza, tá? Bom, o quadrante de documentação apareceu a primeira vez que eu vi, pessoalmente. Eu não sei se ele apareceu antes, ele apareceu ali no Technology Radar da TopWorks. Quem conhece esse artefato aqui?
Eles fazem um negócio super, super bom, né? Não sei se vocês concordam, eu gosto muito, uso, eles estão para lançar o próximo. Eles pegam tudo que eles aprendem no mundo inteiro na consultoria e dividem ali em coisas que você poderia evitar, pode adotar, deveria estar olhando porque está fazendo algum sentido para eles, mas ainda não está bom para a produção. E aí o quadrante de documentação apareceu lá a primeira vez. Eu já usei em algumas organizações das quais eu trabalhei e a gente usa também na Amazon, tá? Justamente assim, obviamente mitigar o heroísmo é o efeito colateral disso, mas a gente usa para documentar as coisas e organizar segundo algum propósito, tá? Rotação dos bombeiros. Isso aqui é interessante. Sabe aquele caso que quando começa a dar algum problema na produção, só uma pessoa sabe como resolver? Bom, tá todo mundo balançando a cabeça aqui. A gente já passou por isso. Não, isso aqui deixa ali, ó. Tinha um cluster, tinha um proxy reverso. Só eu mexia numa empresa que eu trabalhava. Só eu mexia naquele maldito proxy reverso que a gente tinha. Que era um balanceador de carga que tinha um proxy reverso e trazia tudo. Quando dava algum pau lá, todo mundo vinha assim para cima de mim. E eu sempre sabia o que eu tinha que fazer. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que documentar aquilo. Tá? Agora, como é que você mitiga isso do ponto de vista prático? Tá bom, tá tendo incêndio? Todo mundo tem que saber apagar incêndio. Você não pode ter só um bombeiro. Que eu vi funcionar melhor, tá? Roda as pessoas. Uma vez a cada 2 semanas você roda quem vai ser o bombeiro naquela semana. E o bombeiro é responsável só por apagar fogo? Não. Ele é responsável por apagar o fogo, ele é responsável por conectar as pessoas que sabem apagar o fogo, se ele não souber, e ele é responsável por documentar como ele apagou o fogo. Então, isso aqui é uma oportunidade de você potencializar o quadrante de documentação, potencializar a documentação. Então, não é só que ele é o bombeiro. Tá? A responsabilidade dele é muito maior sobre isso. Então, a ideia toda é que no final daquela semana ele vai sair entendendo mais sobre apagar os incêndios e ele vai melhorar todo o arcabouço para apagar incêndios para o próximo bombeiro. Essa é a ideia. É gostoso de fazer isso? Não, não é gostoso. As pessoas vão querer fazer isso? Não, elas não vão querer fazer isso. Mas esse é um outro problema, a gente vai falar disso mais para frente. Vamos lá, uma coisa de cada vez, né? Mas sim, as pessoas elas não vão querer fazer. Tá? Ok. Uma outra questão também está relacionada a você manter as pessoas informadas, porque a pior coisa que existe é quando alguém pede uma coisa para você e você não sabe o porquê a pessoa está pedindo aquilo. Isso acontece muito com observabilidade. Então, muitas vezes a gente tem muitos dashboards, a gente fala sobre ferramentas, fala sobre logs, fala sobre métricas, fala sobre traces, e as pessoas não sabem interpretar aquilo. E o principal, não estou falando todas as pessoas, estou falando time, de maneira geral. Tá? E aí tem aquela pessoa que sabe interpretar e sabe entender qual é o impacto daquilo para o negócio. E essa reunião aqui é uma reunião que você deveria fazer pelo menos uma vez por mês, com todo mundo. Pegar todas as ocorrências que aconteceram aquele mês e explicar para as pessoas qual é o impacto daqueles dashboards, daquelas métricas, daqueles três, para o negócio. As pessoas deveriam saber isso. Elas deveriam saber por que elas estão criando observabilidade. Qual é o impacto disso para o negócio? Então, a proposta dessa reunião aqui, que é uma reunião de monitoramento, é olhar para todas as métricas e entender qual faz sentido para o negócio e qual não faz. O que não fizer, a gente tem que tirar. Porque se tem alguma coisa lá que não está servindo para nada, tem que sair. Não deveria estar lá. Tá? Então, a proposta é criar uma reunião e, sim, pegar quem sabe mais, olha só, de novo, pegar quem sabe mais sobre observabilidade, pegar quem sabe mais sobre essa coisa toda, sobre esse arcabouço inteiro de observabilidade, e informar as pessoas sobre isso aí. Tá? Uma outra forma também de mitigar heroísmo. Essa aqui deveria ser óbvio. O request. O request é revisão de código. E agora a gente está numa era que a gente está falando de IA para revisar código. Faz sentido isso? Se a gente vai gerar o código por IA, a gente vai pôr uma IA para revisar o código. Não faz o menor sentido. É nossa responsabilidade de revisar o código. Não estou falando sério, parece que eu estou brincando, mas é sério. Nós somos os responsáveis por revisar o código. Outro dia eu vi uma manchete. VibeCode apagou o banco de dados em produção. Que não foi o VibeCode que apagou o banco de dados em produção. Primeiro, por que seu assistente tinha permissão para apagar um banco de dados em produção? Que loucura!
né? Segundo, quem é que estava operando isso? Porque essa pessoa é a pessoa responsável. Não estou falando aqui sobre apontar dedos, né? Mas a responsabilidade é nossa. Então, se eu vou subir um código para produção, eu sou responsável pelo código de produção. Não importa se eu usei um assistente de IA para isso ou não. A responsabilidade é minha. E a revisão também é nossa. Outro dia, recebi um pull request. E aí tinha lá no pull request 300 arquivos alterados no pull request. E o commit, a mensagem do commit era some, aí ele colocou some, aí colocou uma unhazinha pintada, things. Eu imagino que seja some beautiful things. 300 arquivos. Claramente foi gerado por IA. Obviamente que eu recusei. Na largada. Bom, não tem como eu revisar isso, primeiro, com essa mensagem. Então, brincadeiras à parte, isso é sério, tá? Eu realmente recusei, não estou brincando, essa parte não é brincadeira, não. E o some beautiful things também não é brincadeira, ele colocou lá a unhazinha. Apesar de ser divertido, não serve para nada essa mensagem, especialmente num pull request com 300 arquivos. Tá? Ok. O pull request, toda a parte de revisão de código, é uma oportunidade dada para a gente pegar quem sabe mais e ensinar para quem sabe menos. Está dado isso. Como é que é feito? Algumas das melhores experiências que eu tive aprendendo sobre bases de códigos novas foi através de pull request, através de revisão de código. Porque a pessoa que estava revisando meu código sabia muito mais do que eu. Vou falar disso daqui a pouquinho, assim. Ela aprendia horrores. Obviamente não é gostoso, né? Obviamente não é bom. Mas se você esquece, se você não para de pensar no criticismo e pensa no processo todo de passagem de conhecimento, uau! Aí você abre um outro mundo. E é isso que nós, especialmente se você está em papel de liderança, é sua responsabilidade criar cultura de confiança para que as pessoas façam isso sem pensar que elas estão sendo criticadas necessariamente. E pull request e revisão de código é uma ferramenta perfeita para isso. Está dado, a gente já faz isso. Só que, em geral, se você olhar criticamente, eu posso falar de algumas experiências que eu vi boas experiências, vejo ainda boas experiências, mas quando vem uma experiência ruim, ela vem super ruim, não serve para nada. Então, a gente tem que cuidar dessas experiências ruins e potencializar isso do processo todo de passagem de conhecimento, de gestão de conhecimento. Transformar isso no artefato de mitigação de heróis e heroínas. Tá? Bom, obviamente você tem algumas coisas que você pode fazer, então, sim, o pull request ele tem que ser explicativo, né? O título tem que ser bom, não vai me mandar um pull request lá, some beautiful things, isso não vai adiantar nada. Então você instruir as pessoas como criar um bom pull request, o que deve ter naquele pull request, se o código, por exemplo, que está sendo enviado para revisão, tem algum efeito colateral nele, que o revisor tem que conhecer, então a pessoa tem que mandar ali no pull request, falar, olha, essa parte aqui tem um efeito colateral conhecido, sabe? E aí você transforma essa coisa toda numa grande base de gestão de conhecimento, onde as pessoas vão aprender, quem sabe mais, vai ensinar para quem sabe menos. Entregando e trabalhando, não trabalho a mais. Faz parte do trabalho isso. E faz parte dessa construção toda de cultura de feedback, cultura onde a gente não vai apontar dedos para quem está errado, porque se a pessoa tem medo de falhar porque alguém vai apontar o dedo para ela, você falhou a cultura. E essa pessoa não vai inovar. Não vai inovar em nome do seu time, não vai inovar em nome da sua organização, porque ela vai ficar com medo de tentar alguma coisa nova. Ou se eu fizer isso aqui, vão me pegar lá no meu pull request e vão, cara, descascar a banana em cima de mim lá no meu pull request. Não, tá errado. Eu já vi isso acontecer e é muito, muito ruim porque trava. Eu já vi gente chorando para mandar pull request. Chorando. Ah, pô, sou uma fraude, não sei o quê. Isso não é culpa da pessoa, é culpa da cultura. Uma cultura tão tóxica, uma cultura de tanto apontar de dedos que a própria pessoa não consegue suportar aquilo. Então é nossa responsabilidade quebrar isso. Tá? E, em geral, esse papel de herói e de heroína, ele torna mais difícil ainda para essas pessoas que têm dificuldade de absorver a crítica ali, esse papel de entender que isso faz parte do processo de aprendizado. Tá? Bom, priorização de revisão de código. É isso. Mandei um pull request dos, sei lá, 2.000 arquivos para uma pessoa, eu não estou respeitando a pessoa que vai revisar o código. Agora, se eu fiz o meu trabalho, criei um pull request pequeno,
específico, com uma responsabilidade única, e a pessoa não está revisando, é porque essa pessoa não está respeitando quem enviou a colaboração, quem enviou a contribuição. Então, criar uma cultura onde as pessoas vão respeitar as contribuições também é responsabilidade nossa. Percebe que está tudo interligado ali? Não tem uma bala de prata, assim. Tá? E não vai sair do dia para a noite. Mas a gente tem que incentivar isso. Falar, então, se você tem coisa para revisar, faça isso primeiro, porque é um sinal de respeito com quem contribuiu e está pedindo a revisão. E faça isso com intenção e tempo adequado para ensinar a outra pessoa. Essa é a ideia. E, obviamente, você tem que tomar cuidado com a linguagem, com a forma como você escreve no podcast. Nós somos técnicos e técnicas. Obviamente, a gente está tratando, na maior parte do tempo, temas técnicos, mas por trás de código existem pessoas. Eu tenho formas e formas de eu passar a mesma informação. Né? Então, eu posso falar, olha só, não coloca underline aí para nomear campos no Pascal, tá? Não faça isso. A gente não faz isso assim. Bom, você tem que pensar outra forma de dar esse feedback. Tá? Ou pior, que eu já vi acontecer também. A pessoa está fazendo alguma coisa, está tentando algo novo, e aí vem, na revisão de código, o seguinte argumento, certamente vocês já escutaram esse. Ah, não, aqui a gente não faz assim. Não, mas por que não faz assim aqui? Não, porque a gente sempre fez de outro jeito. Já escutaram essa ou não? Não tem nada pior para a cultura de uma organização do que a gente sempre fez assim. Sério, não tem nada pior. E, em geral, isso é um sinal claro que nós estamos lidando com um herói e uma heroína. Em geral. Que é um argumento de autoridade, não é um argumento nenhum. É só um argumento de autoridade. Certo? Não dá nenhuma informação. E é impressionante como isso aparece, tá? Uma outra história sobre isso. 200 pessoas numa ligação na Amazon. E aí uma pessoa começou a discordar. E aí uma terceira pessoa virou para quem estava discordando e falou, opa, peraí. Há quanto tempo você tem mesmo aqui na Amazon? Um quarto virou para ele e falou, não importa quanto tempo ele tem aqui na Amazon. A opinião dele vale o mesmo que a sua, o mesmo que a dele, o mesmo que a minha. Deixa ele terminar a opinião dele e aí você dá a sua em cima da opinião dele. Porque não importa se você entrou um dia, se tem uma pessoa com 20 anos e uma pessoa acabou de entrar. Em geral, essa pessoa que acabou de entrar tem pontos de vista completamente novos e diferentes, porque ela está vindo de uma realidade nova. E se você está contratando uma pessoa nova para o seu time e você não quer você não quer uma opinião nova, por que diabo você contratar uma pessoa nova, então? Né? Não faz o menor sentido isso. Bom, de verdade, a gente lá na Amazon, a gente usa os princípios de liderança para nortear esse tipo de discussão aqui. A sessão não é sobre a cultura da Amazon, mas a gente usa lá os princípios de liderança e, em geral, suportam a cultura e suportam e mitigam esse tipo de comportamento de herói e de heroína. Tá? Bom, sim, de verdade, então, estimular feedbacks construtivos nos pull requests e nas revisões de código. Basicamente, essa mensagem aqui. Tem várias formas de fazer isso, mas sim, linguagem adequada, discussões de alto nível, não tem problema nenhum as pessoas discordarem, mas a gente tem que saber como fazer isso em alto nível. É isso. Tá? Não é, Paula, mas isso é óbvio, Paula. Bom, a gente sabe que não. Todo mundo aqui já viu ocasiões onde isso não aconteceu, onde não dá certo. E de onde vem isso? Isso vem da liderança. Liderança cria cultura, cultura define sucesso da organização. Óbvio que a gente pode discutir aqui, entre nós, e a gente pode chegar num acordo entre nós. Como é que você faz isso numa empresa de 1.600.000 pessoas? Como é que você faz isso numa empresa, ele falou aqui mais cedo, né? Acho que era 8 mil devs, numa palestra que eu assisti aqui mais cedo, sobre experiência de desenvolvedor de software, né? Como é que você faz isso com 8 mil pessoas? Então, você tem que ter princípios muito, muito claros ali, bem documentados sobre algumas pessoas. Um código de conduta mesmo. Tá? E é importante por quê? Porque se você não tem isso, você perde a oportunidade de usar esse momento aqui como um momento do pull request, né? Como um momento de aprendizado, como um momento de gestão de conhecimento. Por quê? Porque as pessoas vão fazer de qualquer jeito. Não, a gente tem que subir o código para a produção. Tá, a gente tem que subir o código para a produção. Mas no meio disso, a gente quer que as pessoas aprendam com esse processo. Tá? Essa é a mensagem sobre essa parte toda de pull request. Mob Programming, quem conhece essa prática aqui? O Marcelo conhece, boa xará.
Tá, Mob Programa é o seguinte, você pega as pessoas, define um problema em um tempo. Um problema mesmo, tá? Que você tem que resolver. E essas pessoas resolvem isso colaborativamente. Elas vão... Então você tem um telão como esse aqui, um projetor, cada um senta 10, 20 minutos, o tempo que você estabelecer ali no seu time, conforme a janela de tempo que você tem, e elas vão resolvendo o problema colaborativamente. Pode começar pelo processo todo de ideação, pode começar por um whiteboarding, pode começar ali por um processo de rabiscar um pseudocódigo, mas no final elas vão codificar colaborativamente. Isso é difícil pra caramba. Eu lembro quando eu entrei numa empresa que eu programei minha vida inteira, a vida inteira é muito forte, vai. Uma parte consciente da minha vida é programação orientada a objeto. E aí eu fui para uma empresa, e .NET. E aí fui para uma empresa que era Clojure e programação funcional. Primeira semana de trabalho, Mob Programming. Paladino, vai lá, você começa. Todo troncho, não sabia as teclas de atalho, errando tudo. E foram os momentos que eu mais aprendi enquanto eu estive naquela organização. Que se você deixa de lado toda essa parte toda de se expor ali, porque é isso, caramba, eu vou mostrar que eu não sei. Que é isso, a dificuldade está aí. Você quer colocar as pessoas, você quer dar uma oportunidade para as pessoas colaborarem, mas ainda tem seres humanos ali. As pessoas vão interpretar de forma diferente. Cada pessoa tem seu limite e talvez essa atividade não seja para todo mundo. E a gente tem que saber respeitar ali os limites. Mas, se você consegue criar no seu time uma cultura de confiança, onde as pessoas vão se sentir bem com isso, vão sentir confianças umas nas outras, super rico. Uau! Eu aprendi desde coisas configurar IDE, teclas de atalho, coisas de programação funcional, então nem se fala, mas o que eu mais aprendi enquanto eu fazia isso aqui era a regra de negócio. Porque daí você via os caras, o pessoal, o time conversando, como eles não conversavam em nenhuma outra reunião, porque eles estavam com a mão no código, em conjunto. É super, super rico. É difícil de fazer, mas é super, super, super rico. Tá? Bom, fica a sugestão? Qual é o lance aqui? A pessoa que manja mais, uma hora ela vai sentar na frente do computador. E aí você vai ter a chance, no meu caso eu tive essa chance com algumas pessoas dentro dessa organização, falar, caramba, olha o que essa pessoa está fazendo, que coisa linda. Que daí ia, refatorava e fazia coisa, e você aprende. Porque assim a nossa profissão, a gente ainda aprende melhor vendo alguém fazendo alguma coisa, né? Ou pegando de outra pessoa, né? Ou pegando informação de outra pessoa. Tá? Bom, fica aí a dica, eu sei que não é para todo mundo. Sessão de whiteboarding. Arquiteto, né? Alguém falou mais cedo, bom, tá lá a pessoa no trono de marfim dela, ou na sala de marfim, tá? Bom, estou deixando aqui a referência do Gregory Hope, que trabalhou com a gente na AWS, não está mais lá, mas tem um livro super clássico sobre arquitetura de software, que é o The Architect Elevator, e aqui ele fala sobre os níveis de arquiteto de software, né? Como você pode ter arquitetura de software dentro de um time. Então, por exemplo, nos dois extremos aqui, para não gastar tempo demais aqui nesse slide, tá? No extremo, você tem lá um lugar onde os loucos dirigem o hospício. Não tem arquitetura, não tem um responsável pela arquitetura. Faz aí o que der na telha e vamos lá, vai sair do outro lado. No outro extremo aqui, você tem aqui um arquiteto que decide tudo. Está lá em cima, na sala de marfim dele, e está descendo a arquitetura, aí você recebe aquilo. Quem já passou por isso? Eu já. Nos dois papéis, tá? Como arquiteto e como a pessoa recebendo a arquitetura. Você recebe aquilo e fala, isso não faz o menor sentido com a realidade. Não dá para a gente fazer isso aqui. Já passaram por isso ou não? Por que isso? Por que isso acontece? É falta de colaboração. Não importa que ferramenta apontando para ele. Olha só, os caras estão se preocupando ali, um apontando o dedo para o outro. Olha só, desculpa, tá? Olha só, falando por mim, tá? Eu demorei para aprender isso aqui. Por quê? Porque quem sabe mais sobre as coisas são as pessoas que estão lá fazendo as coisas. Então, em geral, o arquiteto está lá em cima, o arquiteto ou arquiteta, né? Está lá em cima pensando em criar softwares acoplados, pensando em como lidar com
acoplamento aferente, acoplamento inferente, como vai fazer a integração. Aí ele vai e desenha, e desce o desenho, não bate com a realidade. Por quê? Porque está fazendo muitas e muitas coisas. Bom, como é que eu vi isso funcionando bem? Tá? Quando esse papel de arquitetura é compartilhado entre o time. Não que todo mundo é responsável, porque isso é ruim também, né? Mas quando o papel de arquitetura é compartilhado. Então, se você está programando e eu sou o arquiteto, ou vice-versa, você é arquiteto e eu estou programando, e a gente vai conversar para fazer uma arquitetura, nós dois temos a ganhar com isso. Porque eu não vou saber o nível de detalhe de tudo que está acontecendo, e você também não vai saber tudo que precisa saber para desenhar a arquitetura correta, e a gente vai chegar na coisa, no desenho mais próximo de ser útil na hora. O pior que pode acontecer é você ter um desenho de arquitetura que desce e não serve para nada. A gente já viu isso acontecer. Faz o seguinte, esquece isso. Esquece que se a gente for escalar, vai demorar tanto para escalar que não vai adiantar. Já passaram por isso? Faz algum sentido isso na cabeça de vocês? Então, as sessões de whiteboard elas servem para desmistificar esse papel do arquiteto super poderoso, arquiteto do Matrix, né? Fica lá na sala fazendo aqueles discursos todos, porque acaba virando um herói, acaba virando uma heroína também. Tá? Às vezes até sem querer e às vezes até principalmente sem saber também. Tá? Então é papel da organização criar formas desse arquiteto se conectar melhor com os problemas que estão acontecendo, se conectar melhor com o time para criar documentos que sejam úteis para o negócio e para o time, né? Porque o time perde velocidade quando vem alguma coisa que não serve para nada. Tá? A gente escreve para caramba dentro da Amazon, muito. A gente escreve... Vocês já ouviram falar que a gente não cria PowerPoints dentro da Amazon? Né? Já ouviram isso? Não tem PowerPoint. A gente não apresenta absolutamente nada com PowerPoint dentro da Amazon. Qualquer ideia dentro da Amazon é um documento. Qualquer coisa que você for defender, você tem que escrever o que a gente chama de narrativa. Tá? Então, tem alguns tipos de documento. Esse documento que eu estou compartilhando aqui com vocês é do meu sócio, o Dr. Werner Vogels, mais conhecido como CTO da Amazon. Ele tem um post onde ele compartilha o PRFIQ, que é um tipo de documento que a gente cria, eu já vou falar sobre ele. O PRFIQ original do AWS Lambda. Olha o que a gente faz. A gente pega algo que nós vamos construir e antes de construir, a gente escreve um documento pensando o que os nossos clientes vão querer saber daquele produto. E aí a gente cria um documento de relações públicas para aquilo que a gente ainda não construiu. A gente cria FIQ, perguntas mais frequentes, né? A gente cria... Quais são as perguntas que os clientes vão fazer sobre isso quando isso existir? Esse mecanismo aqui, eles nos permitem inventar o nome dos nossos clientes na medida certa. Sabe, na medida que é necessário para atender o problema que a gente quer atender naquele momento. Tá? Para resolver o problema que a gente quer resolver naquele momento lá. Tá? Por que eu estou compartilhando esse documento aqui? Porque ele tem tudo a ver com o resto. Ele não está ali no quadrante da documentação, se você for olhar... Talvez ele não se enquadre em nenhum daqueles ali, porque tem a ver com a nossa cultura peculiar. E por que eu estou mostrando isso? Porque não tem um jeito certinho de fazer, um único jeito que vai dar certo. Estou colocando aqui para vocês o problema, estou colocando algumas formas que eu vi para resolver esse problema, e o PRFIQ, ele ataca a figura de qual herói ou de qual heroína. Alguém tem um palpite ou não? Estou criando um produto novo. E aí tem uma figura ali dentro da organização que vai assumir esse papel de herói ou de heroína. Alguém tem ideia, não? Exato. Exato. Né? Da pessoa de produto. Porque a pessoa de produto acha que sabe mais que o cliente, às vezes. Sim ou não? Né? E aí vai um documento, a gente cria alguma coisa que não serve para o cliente. E aí depois a gente vira para o departamento de marketing e fala assim, vende isso. Não é isso que acontece? Fala, mas isso tem tudo a ver com DevOps. Tem tudo a ver com DevOps. Tudo a ver. E como é que a gente faz os documentos dentro da Amazon, tá? De novo, cultura de colaboração. Eu escrevo o documento, chego numa reunião, ninguém leu o documento ainda. Os primeiros 15 minutos, depende do tamanho do documento, mas em geral 15, 20 minutos, todo mundo em silêncio lendo o documento. E aí, quem escreveu o documento, o coração tá a milhão. Né? Dependendo de quem estiver na reunião, tá mais a milhão ainda. Depois de 20 minutos, as pessoas começam a destruir o documento.
colocar comentário de tudo que é jeito no documento. Ó, isso aqui está errado. Qual é o dado para isso? Aí você tem lá no documento coisas que a gente faz, né? Olha, isso aqui vai melhorar muito a experiência do cliente. Primeira coisa que uma pessoa vai pegar, ela vai sublinhar o muito e vai colocar um comentário assim: quanto? Como? Aí você fala, pô, mas que chato isso. Vocês não têm noção. Então, óbvio, depois que a sua orelha para de queimar, né? A forma como os documentos melhoram da primeira versão para a última por conta de um feedback cru desse é absurdo. Fala, mas isso acontece muito? Lógico que acontece o tempo inteiro. Porque é isso, né? Quando a gente está tirando alguma coisa do chão, a gente às vezes se apaixona por aquilo, começa a usar hipérboles para todo canto, não usa os dados que a gente deveria estar usando, e vai vir alguém que nunca leu, não sabe do que está falando ali, e vai criticar. O primeiro que eu escrevi em 2023, eu tive que reescrever ele do zero. Eu não servia para nada depois da reunião. Eu fiquei parecendo um trapo no chão, assim, parecia um pano de chão. E se você deixa o orgulho de lado, uau! Depois eu consegui olhar para o documento e falar, bom, agora sim, está muito melhor. Faz todo sentido. E óbvio que tem espaço para discordância também. Tem espaço para você rebater, tem espaço para melhoria, mas o que eu estou falando aqui estou colocando um aspecto da nossa cultura que tem tudo a ver com essa questão toda de gestão de conhecimento e colaboração e, de novo, cultura de confiança. Tá? Porque se não existe cultura de confiança, não importa que ferramenta você está usando, não importa a sua arquitetura. Tá? E não vai ser fácil. Trouxe uma fala aqui do Jeff Bezos para falar exatamente sobre essa questão da dificuldade. Is the working backwards process optional? It sounds great, but it seems like a lot of work. Oh boy, how do we begin? Well, the working backwards process should not be optional unless you know a better way. And you shouldn't know a better way until you've tried the working backwards process several times. The working backwards process really does work. And this particular thing here, it sounds great, but it seems like a lot of work. Done correctly, the working backwards process is a huge amount of work, but it saves you even more work later. The working backwards process is not designed to be easy. It's designed to save huge amounts of work on the back end and to make sure that we're actually building the right thing. What so many companies do is they write the software, that's a lot of work. They get it all working, and then they throw it over the wall of the marketing department and say, okay, here's what we built, write the press release for it. That process is the one that's actually backwards. É isso, não vai ser fácil. Nada do que eu compartilhei aqui é fácil. É fácil fazer. Nada do que a gente faz no dia a dia é fácil também. Fazer, e não é feito para ser fácil, é feito para funcionar. A nossa responsabilidade, especialmente se você está numa posição de liderança, é mostrar e tangibilizar isso do ponto de vista de negócio. Qual é o tempo de resposta aos incidentes depois, antes e depois? Qual é a taxa de bugs? Qual é a velocidade do seu time antes e depois? Qual é o tempo de onboarding das pessoas antes e depois? Você tem que conseguir tangibilizar para o negócio. Especialmente para onde a gente está indo agora, com essas ferramentas de IA generativa. Aquela pessoa que só fica ali na tecnologia, que não entende do negócio, não quer entender, eu sinto dizer, vai perder muito valor. Vocês sabem disso. Cada vez mais a gente vai ter que entender o que a gente está fazendo e tangibilizar para o negócio. Quando eu falo tangibilizar para o negócio, é muito, muito simples. O que a gente faz é resolver problemas e a gente usa código para isso. A gente usa software para isso. Ou hardware, às vezes, também, ou os dois. Né? E tem duas coisas que a gente faz. Ou a gente aumenta a receita ou a gente diminui o custo. Ou os dois. Se a gente não está fazendo nenhuma dessas duas coisas, por que a gente está fazendo? Né? Se a gente não sabe tangibilizar as coisas, se a gente não consegue tangibilizar uma coisa que vai ser difícil para o negócio, bom, você não vai ter sucesso mesmo tentando fazer isso. E, de novo, reconhecendo, é difícil. É difícil, não é para todo mundo, as pessoas não vão querer fazer. Bom, mas essa é a parte feia da história, essa não é uma sessão para falar só que tudo funciona. Algumas dessas coisas, por exemplo, ali o Mob Programming, eu conheço pessoas que não entravam. Elas não entravam.
E era uma pena, porque eram as pessoas que manjavam muito. Eu teria aprendido muito com elas. Tá? Olha só, vou deixar aqui uma referência de um livro que... Bom, faz tempo que eu não leio esse livro, mas é um livraço. Quem já teve a oportunidade de ler esse livro? Bom, para vocês que não leram, é um livraço. Se você se interessa por toda essa parte de DevOps, especialmente a parte de cultura, as pessoas criaram um romance para passar conceitos através de um romance. Tá? E lá tem um herói típico, lá que acho que é Brent, o nome dele, se alguém lembra do nome do personagem, é um programador típico, que manja muito, era o cara que era chamado quando as coisas davam errado, e no começo do romance, eu lembro que eu sentia ódio dele. Que cara odioso, odiaria trabalhar com ele. E aí eles vão conduzindo o romance de uma certa forma que no final ele é um dos melhores colaboradores do time, porque foi dado a ele ali os meios dele colaborar com tudo que ele sabia. Tá, com tudo que ele conhecia, fica aqui. Eu, francamente, faz tempo que eu não leio, eu não sei o quão bom ele envelheceu, mas a minha impressão é que ele deve ter envelhecido bem, porque os conceitos estão todos lá, né, os conceitos fundamentais, assim, tá? Preciso pegar para ler de novo. Pessoal, eu quero de verdade mesmo agradecer o tempo de vocês aqui. É um prazer gigante estar aqui com vocês até essa hora. Eu estou deixando aqui um QR Code para vocês avaliarem e me darem feedback. A gente está falando de criação de cultura de confiança, né? Então, nós temos um mecanismo dentro da Amazon para vocês darem um feedback cru sobre essa apresentação aqui, o que vocês acharam, se foi um bom uso do tempo, o que poderia ter sido melhor. E, no mais, de novo, agradecer a organização, especialmente o Douglas. A gente se falou muito, toda a organização, naturalmente, mas especialmente o Douglas, a gente se falou muito durante o processo. E agradecer a todos vocês pelo tempo aqui, tá? Espero que tenha sido útil para vocês. Bom demais. Perguntas? Diga lá. Você entrou na AWS, já tinha cultura? Já. Essa cultura, qual é o seu nome? Vander. Essa cultura vem lá do Jeff Bezos, de 1997, tá? Antes até um pouquinho. Ele sempre pensou em criar a empresa mais voltada ao cliente do mundo. E começou com seis princípios de liderança, se eu não estou enganado aqui, 4 ou 6, e a empresa saiu de algumas centenas para algumas milhares de centenas, hoje tem 1.600.000, e a gente expandiu para 16 princípios de liderança. Então, a gente tem lá algumas coisas muito fortes, assim, que são os princípios de liderança, tá? E não existe, de verdade mesmo, Vander, uma única reunião que eu participe, pelo menos um princípio de liderança não é citado. Tá? E ele pratica isso desde sempre. Essa questão do cliente, sem querer me estender, tem uma entrevista famosa dele no YouTube, onde ele... É uma das primeiras entrevistas, Douglas, se você me permitir só estender um pouquinho. E ele está dando a entrevista para um cara... E a mesa dele é uma porta. Você já viram essa entrevista ou não? Tem um tripé, e 2 tripés e uma porta em cima. Assim. E aí o entrevistador vira para ele, o entrevistador atônico, vira para ele e fala, cara, sua empresa já está na bolsa, você já está rico, você tem história em Nova York. Por que diabos a sua mesa é uma porta? E aí ele vira na entrevista e ele sempre fala, olha, essa mesa está aqui para me lembrar o que é importante para os meus clientes. E a minha mesa não é importante para ele. Importante para ele se o livro que ele comprou vai chegar para ele no tempo certo, se ele tem as seleções certas para escolher no site, se o preço é adequado. Tinha muita clareza, tá? Wander, obviamente não é tudo perfeito. Em nenhum lugar. Isso não existe. Tá? Mas o que existe é um senso muito claro, que eu falei antes ali, né? De liderança, sabe? A liderança definindo a cultura. E isso vem lá de trás. É bonito de ver, assim. É bonito mesmo de ver. Eu sou engenheiro, né, não tenho a parte de estratégia. Qual que seria uma frase ou a sua dica para começar a iniciar, a levar mais essa cultura para dentro do time, da squad, ou até mesmo com os coordenadores que eu tenho? Assim, você deve ter se identificado com algumas dores. Várias. E você deve sentir essas dores no dia a dia. Eu acho que uma boa forma, assim, vocês devem ter algum mecanismo ali, alguma coisa já deve existir onde as pessoas têm chance de falar o que está funcionando e o que não está funcionando e o que poderia ser melhor. Às vezes uma retrospectiva de um sprint. Então, uma sugestão que eu dou, é claro, de novo eu falo, é muito melhor quando vem da liderança. Mas a gente
tem a chance de falar no nosso time ali, de propor uma prática. Mas, gente, fulano manja muito de, sei lá, que linguagem vocês programam lá? Lá estão PHP, que eu sou da parte mais do DevOps. PHP. Bom, ok. Pô, cara, o fulano manja muito de PHP aqui. Seria muito bom se a gente criasse uma reunião nossa para ele mostrar para a gente as coisas que ele está fazendo e a gente fazer junto aqui, ó, descobrir essa prática, essa é uma forma, sabe? E sugerindo essas questões com base em dores reais, né? Então, quais são as dores? Qual é o problema que isso traz para o dia a dia de vocês? E ir sugerindo essas coisinhas pequenas como remédios para essas dores. Então, são nas conversas do dia a dia ali, tem que ser bem calmo e mudando a cultura gradativa, né? Esse é um jeito de fazer. Eu, obviamente, falo de novo, o mais eficiente se vem da liderança. Agora, a gente pode, no nosso dia a dia, propor pequenas mudanças que vão melhorar a nossa vida, né? Mais cedo aqui foi falado sobre experiência de desenvolvimento e como as pessoas se sentirem bem trabalhando influencia na produtividade, né? Então, se você tem esse espaço no time, tenta. Mas, de novo, não é fácil. Tá? Eu reconheço que não é fácil. É desafiador. Pô, imagina. Parabéns pela apresentação. Imagina, foi muito boa mesmo. Sobre o mob programming, eu tenho que tratar ele como se fosse uma sala de guerra, tem um problema crítico em produção, e aí a gente vai ficar rotacionando o problema entre a gente, ou é um evento pontual? Uma vez na semana, a gente vai pegar um card ali do backlog e fazer esse exercício. Essa segunda opção, tá? Uma vez por semana, ou no tempo que vocês definirem, né? Uma vez por semana é super bom, especialmente sexta-feira, aquele sextou bonito, assim, à tarde, né? Você junta a turma, vamos fazer um mob programa, que gostoso, né? Todo mundo quer fazer isso, né? É uma beleza. Mas era assim, e aí junta, e é para ser algo leve, sabe? Por quê? Porque eu adoro futebol, adoro mesmo futebol, sabe? E eu acho que eu seria muito melhor se eu não gostasse tanto de futebol, porque eu perco um tempo danado assistindo mesa redonda, essas coisas, mas isso é outra conversa. E, cara, não tem nada mais bonito do que você ver um jogador de futebol talentoso fazer uma coisa que para você é impossível de fazer, você olha aquilo e fala, como é que você consegue fazer isso tão fácil? Em música é assim também, né? E com programação, ou não só com programação, com operações, com a parte toda técnica, é bonito você ver alguém que sabe muito fazer o trabalho dela. E é um ponto maravilhoso quando você usa isso para aprender no meio do processo, sabe? Então, vira uma oportunidade. Eu não recomendo fazer isso para tratar um incidente, porque daí você vai inserir um ponto de estresse num momento que já é estressante. Pô, que legal. Eu fiquei muito na dúvida se eu colocava esse slide aqui ou não, tá? Porque faz muito tempo que eu li. É porque ele tem tudo a ver com o que você falou agora pra gente. O livro ele começa com um dos personagens principais ganhando uma promoção, né? Sim. Uma promoção que o cara se apresentou e ele era o próximo da fila. O presidente da empresa, o CEO, jogou uma bucha em cima dele. Sim. E é legal, o tema, que a empresa começa de um jeito e ele tem que fazer toda uma tarefa com toda a empresa para entender o que está acontecendo e o início já começa com o pior gigante de dados são deletados. Sim, é isso aí. E na época do pagamento. Então você vai ter as pessoas ficarem. Sim. Aí ele falou, não, vamos ter que resolver isso até a data do pagamento. Né? E é legal, sim, juntar a cabeça da empresa em relação aos segmentos que ela trabalha. Ele puxa a computadora, ele e com a base nisso, ele já pega e transforma tudo nessa empresa, né? Então, sim. E ele está num papel de liderança ali. Só que ele está num papel de liderança que é meio... Ele não quer assumir esse papel de liderança. Ele está meio reticente. Porque ele sente que ele não é capaz, ele sente que o desafio é muito grande. E aí ele tem uma pessoa que ajuda ele ali, mentorando, né? Meio sem querer, ou meio... É um livraço, sim. Você pegar para ler, se você se interessa por isso, primeiro, você vai se divertir muito lendo, quem não leu, e vai sair muito melhor depois do final do livro do que você entrou, tá? Você aprende pra caramba, assim. Obrigado pelo feedback. Eu fiquei na dúvida se eu colocava ou não. Honestamente, assim, falei, putz, será que é justo eu colocar um livro que eu li há tanto tempo, mas eu tenho boas memórias dele, assim. Tem empresa lá dos Estados Unidos, que é uma história fictícia, né, baseada na experiência pessoal, sim.
Sim. E você percebe que, independente do que seja, empresa igual em todo lugar. Então, Total. é isso. Total. Obrigado, tá? Bom, obrigado, Paula, Imagina, pela eu que agradeço. Foi excelente. Valeu. Muito obrigado. Agradecer aí. Muito bom. Eu lembrei para você. Prazer. Agora a gente vai para a parte final, a gente tem alguns sorteios. O pessoal que está na sala, talvez valha a pena o pessoal vir para cá, né? É mais fácil. Não sei se tem Pessoal. muita gente por lá. O pessoal que está na sala Já estão vindo já. 351, 352, vem aqui para o auditório, a gente vai fazer alguns sorteios.